Michael Eidman, ele falou uma coisa certa no seu livro, Nada Fan. Seria assim: você é fã ou você é discípulo do Senhor? Esse livro. Jesus Cristo, ele sempre tinha fã-clube. Um monte de pessoas ficaram atrás dele e seu redor. Não somente aquela época do Senhor Jesus Cristo, mas hoje em dia também, muitas pessoas seguem e procuram e buscam o Senhor. O que é fã, irmãos? Fã tem seu ídolo. Conhece bem sobre seu ídolo. Conhece a vida particular da pessoa. Só que seu ídolo não conhece esse fã. É simplesmente, quanto esse ídolo é mais famoso, imagina, a fã-clube proporcionalmente é maior e grande. E esse líder, esse ídolo, ele não conhece todos os seus fãs. Na época de Jesus Cristo tinha muitos fãs que buscavam os milagres do Senhor Jesus. Queria ver, porque ouviram muito a respeito dele. Hoje em dia também muitas pessoas procuram a igreja, buscando alguma coisa para satisfazer sua própria vida, até sua própria necessidade e também próprio seu ego, até o objetivo. Parece que conhece o Senhor Jesus Cristo, mas não tem relacionamento pessoal. Parece que conhece o Senhor Jesus, mas, na verdade, não conhece. Porque um fã espiritual. Irmãos, essa palavra de bem-aventurança, a gente conhece muito bem, não conhece muito bem? Mas para entender essa palavra, a gente tem que entender em que circunstância Jesus Cristo realmente colocou essa mensagem a nós. E nada mais, irmãos, esse Mateus capítulo 3, a gente vê, sendo Jesus Cristo ele mesmo como Salvador e Messias, Filho de Deus, como ele buscou para encontrar João Batista. João Batista batizava a pessoa. E ele anunciava o evangelho dizendo o quê? Arrependei-vos, próximo ao reino dos céus. E ele realmente anunciou a chegada do reino dos céus. E como descreveu João Batista ele mesmo, quando ele encontrou esse Messias, o único Salvador de Jesus Cristo, não importa ele foi imergido, aspergido, mas o que é importante é que ele dobrou seu joelho diante de João Batista, que batizou ele. Ele sendo o Messias, ele colocou essa disposição, cumprir a palavra de Deus. E João Batista, ele já sabia. Ele disse que eu não sou o Messias, eu não sou aquela pessoa não. Eu batizo vocês com águas, mas quem está vindo, quem está por vir agora, ele batizará vocês com Espírito Santo. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele já sabia, esse Senhor. Aí ele disse, eu não posso te batizar de jeito nenhum. Eu não sou digno de até amarrar suas sandálias. Como ele colocou. No entanto, Jesus Cristo, ele foi batizado pelo João Batista. E assim, o primeiro versículo de capítulo 4 mostra que como Deus e Espírito Santo levou ele ao deserto. Não é que Jesus Cristo é ele que optou para ir conhecer deserto, mas falou claramente esse primeiro versículo de capítulo 4 de Mateus. Vamos ler todo mundo junto? Já. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Não é somente que Jesus Cristo estava no deserto, mas o diabo já estava esperando ele. Jesus Cristo, ele entrou no deserto pelo Espírito Santo. Deserto, nós sabemos muito bem, não tem nem prédio, edifícios, nem pessoas. Jesus só.
Ele mesmo só. E o diabo estava aí. E o diabo sabia muito bem o que Jesus Cristo tem que enfrentar todas as provações como gente como a gente. Não como Deus. Deus humilhado. Porque esse Jesus Cristo no deserto, ele não pode corresponder com seu poder divino. Ele tem que encarar esse diabo como a gente, sem cometer nenhum tipo de pecado. E assim ele foi humilhado. Mandou fazer até transformar uma pedra para o pão. Pessoal, isso é fácil, é difícil para o Senhor Jesus Cristo, que alimentava mais 5.000 pessoas faraós. Mas ele não podia fazer, de jeito nenhum, em hipótese alguma, essa pedra para pão, para si mesmo. Ele não veio para si mesmo, mas sim ele veio para nos salvar. Ele veio mesmo trazer essa paz, que a gente tinha essa inimidade contra Deus. E assim, o diabo atenta, mas ele vence. Assim que versículo 11 mostra claramente capítulo 4, com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Realmente, o diabo vê que não podia derrubá-lo. No momento ele sai, diabo. Não que desistiu tudo, esperando outra ocasião. É assim que anjos serviram o Senhor. E versículo 12, Jesus Cristo, depois dessa tentação, ele ouve que João Batista foi preso. Ele ouve toda essa história. Aí, versículo 17, vamos ler todo mundo junto já? Daí por diante passou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora que cessou o ministério de João Batista, e Jesus se coloca em disposição para dar continuidade à pregação do Evangelho. Ele diz: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Mas, irmãos, não é João Batista que pregava isso? Jesus não pregou num outro evangelho, não. Ele deu continuidade do evangelho. João Batista abriu o caminho, mas nós sabemos muito bem, esse evangelho estava registrado desde Gênesis, capítulo 3, versículo 16. A gente chama progênito, é a origem do evangelho. Que certamente serpente morderá seu calcanhar. É filho que foi gerado da mulher. Ele esmagará esse cabeça do serpente. Esse evangelho estava desde Gênesis, após a queda do homem. E agora Jesus Cristo, ele entra no seu ministério, publicamente. E assim muita gente seguia ele, porque muitos milagres, curava todo tipo de doença, expelia todo tipo de demônios, e ensinava suas palavras. E aí que fala, versículo 23 de Mateus 4. Percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, que nós oramos hoje. Toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, todo tipo de doença que a gente pode imaginar, acometido de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, todo tipo. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis,
Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muita gente seguia. Muita gente. Com esse cenário que a gente tem que entrar, capítulo 5, Sermão das Montes. Se você esquece essa parte, realmente pouca gente entenderá esta mensagem. Primeiro versículo de Mateus. Vamos ler todo mundo junto? Primeiro versículo. Vamos? Travou? Então, quem tem Bíblia ou quem memorizou, pode ler. Já saiu. Vamos lá? Todo mundo junto já? Vendo Jesus, essa multidão que vinha de Jerusalém, Síria, além do Jordão, toda essa multidão. De novo. Vendo Jesus as multidões, subia a um monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Muito interessante, tinha muita gente, então Jesus Cristo colocou sua costa a monte, subiu, para ver essas multidões. Quando ele, assim, postura de assentar, quem que aproximou a ele? Quem? Não era multidão. Eram quem? Discípulos. Não eram fãs espirituais. Não eram multidões. Sim, multidão estava aí. Mas quando Jesus Cristo ele sentou na montanha, quem realmente viu no pé dele? Era o quê? Seus discípulos. Os seus, não é somente aqueles discípulos, porque Jesus Cristo tinha discípulos que enviava 70 para a missão. É aquelas pessoas que realmente tinham esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eles se aproximaram. Versículo 2. Vamos ler todo mundo junto? E ele passou a ensiná-los, dizendo. Eu gosto dessa versão, a versão coreana. A versão coreana traduz assim. Ele abriu a boca e começou a ensiná-los. Aqui falou dizendo. Ele já não disse todas essas coisas. Ele não ensinava nas sinagogas. Ele já não ensinava e anunciava arrependei-vos já. Mas aqui, esse livro de Mateus, como se fosse ele abrir a boca agora. Diante de todas aquelas multidões, muitas multidões, Jesus Cristo abre a boca. Aí que ele ensinou sobre bem-aventurados. Porque ele abriu. O que ele pregava, ele não disse arrependei-vos. Porque a próxima é reino de Deus, reino dos céus. Irmãos, nós sabemos muito bem, essa palavra arrepender, a palavra usada grega aqui, é metanoia. Repita comigo, metanoia. Pelo menos essa palavra a gente tem que acostumar. Arrependimento, a palavra grega é o quê? Metanoia. O que é metanoia? É composto de duas palavras. Tem sufixo meta. Essa noia vem da palavra nous. É que é sua mente, pensamento, além do seu pensamento, além do seu coração, além do seu raciocínio, além do seu conhecimento. Irmãos, quando a gente fala sobre arrependimento, pessoas se preocupam com o quê? Seus comportamentos, suas atividades, seus caráteres, seus hábitos. Por isso, quando a gente vê cristão de longa data, ou cristão que realmente decidiu mudar a sua vida, às vezes fica frustrado, porque vê que sua vida, pouca coisa que mudou. Realmente, pouquíssima coisa que sua vida foi transformada. Olhando o seu hábito, olhando a maneira de falar, aí a pessoa fala assim, puxa vida, acho que ainda não estou regenerado. Eu não estou transformado, porque estou quase mesmo igual. Imagina se pessoa que pensa nessa maneira, ainda seu retorno, vê que você não mudou nada. Quando obedece, aí você fica realmente desmorna mesmo. Você vê que aí não mudei mesmo. Claro, mudança de comportamento, mudança de atividade, isso é muito importante. Mas antes de mais nada, entenda essa palavra metanoia. É o quê? Mudança da sua mente.
seu coração. Tem que renovar nos corações, nos pensamento, maneira de pensar. Isso que tem que mudar primeiro. E suas atividades, comportamento se seguirá em consequência. Quem falou isso? É o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Que nós sabemos muito bem. O que ele disse? Não conformeis este século. Mas ele disse o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque dessa forma aqui, nós saberemos o que é agradável, perfeito, nos olhos de Deus. O que é metanoia, o que é arrepender? Eu pensei que esse caminho que eu andava era certo. No momento que Deus me salvou, e aí nosso pensamento é totalmente diferente. Não é mais levado maneira de eu agir, tudo isso de acordo com o meu pensamento, o que eu sinto no meu coração. Na nossa vida cristã, como somos emocionados, como a gente compartilha as coisas, bem subjetiva, individual. É mudança do pensamento, radicalmente, renovação do nosso coração. Somente essas pessoas que poderiam entender bem-aventurança. E assim voltamos hoje. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, eu vou pregar bem-aventurança, acho que mínimo 9 semanas. Hoje é só, bem-aventurados os humildes de espírito. Deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados. Essa palavra Makarioi, essa palavra bem-aventurada, significa uma pessoa que tem melhor condição que a pessoa pode ter. Estado da pessoa que é excelente. É esse mesmo, não tem outro não. Você está muito bem, é assim mesmo. Essa bem-aventurança não é que nós conseguimos com hábito, atividade, por isso depois a gente recebe como galardão essas coisas. Não, o que Jesus Cristo ensinava, se você não muda a sua mente, seu coração, você não entende o que é Makarioi. Não entende o que é bem-aventurados. Que você está bem. Quando você está bem, quando você está em excelência, estado, quando você é bem-aventurado, aqui diz o que? Os humildes de espírito. Essa palavra humildes aqui, não é humildade, pessoal. Aqui humilde é o quê? Sinônimo. Pobreza. Até Lucas 6,20 colocou essa palavra com pobres. O que significa pobre de espírito? Deixa eu perguntar uma coisa. Irmãos, eu faço pergunta que vocês podem responder, não se preocupe. Quem que gosta da pobreza? Nem eu. Não, a gente não quer uma vida luxuosa. Não é isso que estou falando. Mas pobreza não. Aquele necessitado não. Porque a gente tem que ter. Existe pobreza absoluta, pobreza relativa. Eu não estou falando pobreza relativa, porque tem pessoas que andam caldo ano, mas se sente pobre, porque só andava, por exemplo, Mercedes-Benz de BMW. Eu rebaixei, eu estou pobre. A gente nem tem carro novo. E não é isso que está falando. Aqui, os humildes de espírito significa é pobre de espírito. Quem que gosta de viver pobre? Quem? Mas esse versículo não é esquisito. Deveria ter escrito assim: bem-aventurados.
ricos de espírito. Não deveria esquecer assim, porque deles é o reino dos céus. Não deveria colocar bem-aventurados, os inabaláveis na fé, porque dele é reino dos céus. Bem-aventurado homens e mulheres que têm tanta santa espiritualidade, verá espiritualmente o reino dos céus. Não é assim que combina? Mas aqui diz, pobre, necessitado, os humildes de espírito, essas pessoas que recebem reino dos céus. O que é isso? O que significa isso? Na Bíblia, pessoal, está cheio dessas pessoas. Cheio dessas pessoas. Nós sabemos muito bem, por exemplo, Mateus 15. Mateus 15 sai uma pessoa, uma mulher de Canaã. Versículo 21, Mateus 15, 21. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando vê sua filha endemoniada, ela sentiu como ela é miserável e rogava a Jesus Cristo que ela não era judia, era estrangeira. Mas ela clamou a Jesus como filho de Davi: Senhor, tenha misericórdia. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Senhor, despede, manda embora ela, está atrapalhando a gente. Porque ela gritava desesperadamente. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é isso? Eu vim aqui só para pegar ovelhas perdidas de Israel. Não como você estrangeira, não. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorro-me. Eu pensei que ela ia perguntar assim, né? Socorre minha filha, não é assim? Mas ela não disse. Socorre. Essa mãe tinha pobreza de espírito. Socorre-me. Por mim, eu não posso fazer nada para minha filha. Versículo 26, então ele, respondendo, disse: Jesus, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Chamou ela de o quê? Pessoal, não leva mal. Se eu chamo vocês de cachorrinho, vocês gostam? Aí vocês vão balançar rabo? Porque me chamam de cachorrinho? Pessoal, não chama coreano de cachorrinho. Essa é a pior palavra que existe. Se você falar essa palavra, se for coreano é recém-chegada, você já era. Esse aqui é pior que aquelas palavras que a gente fala, né? Sem comparação. Imagina para os judeus usar esse tipo de palavrão. Pessoas acham que esse é diminutivo, palavra gostosa, apelido. Não é assim não, pessoal. Se você entende a cultura dos judeus, se você entende a cultura oriental, não existe uma humilhação dessa. Chamou de cachorrinho. Mas o que ela respondeu? Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tá bom,
Se o Senhor me chama de cachorrinho, eu serei. Eu não vim aqui com a dignidade, senta na sua mesa, essa bênção que o Senhor trouxe para os judeus. Não, eu não mereço mesmo. Para mim, migalhas está bom. Até migalhas é suficiente. Como essa mulher tinha pobreza e necessidade do Espírito. Então lhe disse Jesus: oh mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus Cristo nem conhece a filha dela. Mas ela já foi curada. Porque essa mulher realmente é pobre em espírito. Pessoas que são humildes de espírito, ele já pode puxar as coisas celestiais. As coisas celestiais não é somente caráter prometida pós-morte. Mas aqui, filho de Deus, já podem usufruir aqui. Só que tem uma condição que Jesus Cristo nos ensinou. Para aqueles que ouçam, aqueles que entendam, que reconhecem que eu sou pobre, eu sou humilde de espírito. Já imaginou uma pessoa falar assim: ah, pastor, eu não preciso orar, eu oro muito, eu intercedo muito. Então, minha oração é insuficiente. Já viu essa palavra? Essa pessoa é o quê? Tem muita riqueza em oração. Mesmo que a pessoa ora, quando roga a Deus, sabe que, Senhor, eu preciso orar mais. Pessoa que adora, Senhor, louva a Deus. Agora estou cansado, já louvei muito. Não, Senhor. A minha boca é insuficiente para entoar sua grandeza, Senhor. Já servi muito, chega, eu fiz isso, aquilo. Não, Senhor. Essas coisas são incomparáveis. Como o Senhor me resgatou, como o Senhor me salvou e morreu por mim. Irmãos, quando você sente que realmente você é rico em espírito, quando você ouve a palavra de Deus, você começa a analisar. Em vez de receber bênção, graças a Deus, você despedaça a palavra, para que você seja juiz da palavra. Com isso você avalia as pessoas. Muitos ricos de espírito. Talvez pode ter riqueza aqui, no momento, aqui na terra, mas jamais terá, e jamais usufruirá o reino dos céus aqui na terra. Tinha pai que tinha esse espírito, tão pobre, Por exemplo, Marcos, capítulo 9. Versículo 14. Justamente esse cenário de Jesus Cristo levou seus 3 discípulos para o Monte da Transfiguração, aí que estava voltando. 14, Marcos 9, 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosas multidões ao redor. Sempre tinha multidões ao redor do Senhor. Fã-clube espirituais. E que os escribas discutiram com ele. Eles discutiam a teologia. Eles discutiam a lei de Deus. Como que faz nesse caso? Como que resolve? Versículo 15, logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada a surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, é o pai, né? Eu trouxe meu filho, possesso de um espírito mudo.
E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando, e roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, não fizeram nada, só discutiam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me. E trouxeram-lhe, e quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, reagindo, mais forte ainda diante do Senhor. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Como o pai sofreu, como o menino sofreu, desde a infância era assim. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, imagina, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda a nós. O Senhor tem alguma compaixão de nós? Olha o que o Senhor falou. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo possível aquele que crê. Versículo 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Senhor, eu não tenho fé suficiente. Era um homem muito pobre de espírito. Como a gente falava, boca cheia, barriga cheia. Não, a gente tem fé. A gente vai, nós faremos. Ele não. Eu não tenho fé, Senhor. Falta de fé na minha vida. Porque eu olhava as pessoas. Se pessoas falavam assim, eu caía assim. Se outro falava assim, eu caía assim. Eu era zigue-zague todo momento. E como se fosse sendo um grande juízo. Mas não era, Senhor. Eu não tenho fé. Esse homem consegue salvar seu filho. Por quê? Era um homem humilde de espírito. Fizeram um momento devocional de hoje, pessoal? Essa semana. Sai mesmo cenário. Marcos capítulo 5. Sabemos muito bem, irmãos, aqui vê como chefe de sinagoga, pessoal, naquela época, se cara é chefe de sinagoga, não é qualquer pessoa não. Essa pessoa tem postura, tem posição, tem hegemonia, tem grande liderança, não é qualquer pessoa. Só que essa pessoa, o que essa pessoa fez, Jairo? Versículo 21, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, de novo, grande multidão. Grande multidão sempre seguia o Senhor Jesus Cristo. É fã-clube espiritual. Depois é esse multidão que crucificava. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamando Jairo, e vendo, prostrou-se seus pés. Pessoal, é principal, é chefe da sinagoga, ele fez o quê? Caiu o pé do Senhor Jesus Cristo. Se escribas, fariseus veem isso, ele pode ser excomungado, é mandado embora mesmo. Ele vai pagar caríssimo com essas atitudes. Mas ele dobrou o joelho, caiu o pé do Senhor. Versículo 23, o que ele falou? Vamos ter todo mundo junto já? Insistentemente lhe explicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, mas que seja salva e viverá. Só que aqui tem problema. Esse homem tem fé.
Esse homem tem pobreza do espírito, buscou o Senhor Jesus Cristo, mas ele colocou condição, duas coisas para o Senhor. Era o quê? O Senhor tem que ir até minha casa. Não falou? Né? E até o quê? Minha filhinha está à morte, vem. O Senhor tem que vir até minha casa. Porque é onde ela está. E impõe o quê? Suas mãos. Então ela será curada. Então ela viverá. Para essa condição, Jesus Cristo foi ou não foi? Foi ou não foi? Ele foi. Fez assim. Porque Jairo pediu assim. Mesmo instante aconteceu que mulher de hemorragia de 12 anos. Versículo 28. O que ela fala, todo mundo junto? Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Não importa se o Senhor me vê ou não. Só eu tocando o vestido dele, eu vou ser curado. Ela foi curada ou não? Ela foi curada. Sim, os dois são realmente espírito pobre mesmo. Mas Jairo colocou condição. Vem até minha casa. Faz imposição, irmão. E assim ela será curada. E Jesus atendeu assim mesmo. Tinha outra mulher. Não importa meu nome, não importa Jesus Cristo me reconhece ou não, só eu pegarei um veste dele e eu vou ser curado. E ela, quando tocou, ela foi curada. Aí, versículo 33, e Jesus Cristo chama, quem que tocou meu veste? Aí todo mundo fala, oh, Senhor, é multidão aqui, todo mundo empurrando para lá, para cá. O Senhor pergunta quem que tocou seu veste? Mas o Senhor sabe, já sentiu que alguém tirou seu poder. Aí, versículo 33, vamos ler todo mundo junto? Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operar, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela tinha medo. Esse medo é um pouco diferente, porque ele sentiu que ela é curada. É quanta bênção sobre sua bênção, a vida abençoada. Como o Senhor curou a vida dela. Então aqui é temor, tremor ao Senhor. Ao mesmo tempo, versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, e a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Agora Jairo começou a abalar, porque ouviu notícia que sua filha morreu. Está ouvindo agora mais voz dos homens. Se abalou. Mesmo assim o Senhor segura, não temas. Aí que o Senhor vai até casa dele. Irmãos, essas pessoas usufruíram todo o poder do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Usufruíram as coisas celestiais, porque era bem-aventurado, porque tinha grande riqueza a do Espírito Santo. Não era o quê? Os humildes de espírito. Esse era o segredo. Quem que entenderia isso? Tinha uma mulher mais pobre mesmo de espírito. Que fala Lucas, capítulo 1. Maria. Quando apareceu anjo Gabriel, fala que mulher virgem vai ser grávida. Isso é coisa normal? Se não renovar sua mente, se realmente não transformar seu pensamento, jamais entenderá essa palavra. Aí, versículo 37, Lucas 1, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38, então disse Maria, aqui está, serva do Senhor. Ela não falou, aqui está mulher da fé.
Aqui não falou, eu tenho espiritualidade. Agora eu entendo isso espiritualmente. Nada disso. Ela se coloca o quê? Eu sou serva do Senhor. Que se cumpra para mim conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Não conforme com meu pensamento, minha experiência, meu coração, minha emoção, meu juízo, mas sim conforme com a tua palavra. A mulher que gerou, Filho do homem, Filho de Deus, nosso único Salvador, Rei dos reis, Jesus Cristo. Falei só uma bem-aventurança. Eu encurtei, pessoal. Só com isso, acho que deveria pregado uns 3, 4 semanas. Quem que entendeu Jesus? Quem que conheceu sua palavra? Grandes teólogos também. Mas sim, os humildes de espírito, que enxerga reino dos céus. Você tem que ter um medidor. Realmente você é humilde de espírito ou você é muita riqueza, muito rico em espírito? Como que você sabe? Ouve suas palavras. Quando você conversa com alguém, sendo cristão ou não cristão, sendo pastor ou teólogo, suas palavras só falam lei dos homens, conhecimento dos homens, suas experiências. Onde está a palavra de Deus? Onde está a intervenção de Deus e Espírito Santo? Onde está misericórdia, graça de Deus? Onde está? Você mesmo pode diagnosticar. Aquele pai que desesperadamente rogou, Senhor, eu também sei que é fé, pela fé, mas eu não tenho fé, falta de fé, me dá essa fé. Aí que o Senhor cura aquele filho. Aí seus discípulos perguntaram, Senhor, como o Senhor conseguiu? Jesus Cristo fala claramente, oração, senão não há outro meio. Quem é capaz de dizer diante de Deus, eu sou grande homem de oração, eu sou grande mulher de oração? Quem é capaz de falar isso? Eu peço suas vozes para a compreensão. Acho que eu também tive esse momento de pobre, tão pobre de espírito na minha vida. Quando Deus me chamou, eu fiquei tão feliz na minha vida, como era imigrante recém-chegado. Eu só tinha um jeans. Tinha que lavar. Um dia tem que lavar, né? Não lava? Tem que lavar. Então eu não posso sair até aquele jeans ficar seco. Uma vez que eu saí, jeans que não secou bem, a pessoa fez essa roupa. Então tem que esperar até secar. Aí consegui uma calça velha. Um tio que consertava malas. Ele estava jogando fora essa calça velha e eu peguei. Eu lavei, eu lembro bem, era cinza. Eu não tinha cinto. Catei gravata no chão. Aquela gravata era meu cinto.
Deus me salvou. Aí eu falei, Senhor, o que eu entrego? Eu gostaria de fazer alguma coisa para o Senhor. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas a gente não é assim, quando você recebe muita graça, ou ajudar de alguém, não tem vontade de presentear, até a gente pensa, mas essa presente, acha que ele já tem, ela já tem, aí você acha que não dá. Até gostaria de levar uma bolacha, mas acho que ela não come essas coisas. Aquela vontade de dar. Eu tinha aquela vontade de dar alguma coisa para o Senhor. Eu fiquei arrasado desesperadamente, porque não tinha nada. Aí de repente eu ouvi do meu coração, o Senhor disse assim, eu quero você. Mas eu não respondi imediatamente. Levou 7 anos para eu responder. Aí que larguei tudo. Visitei Campinas, Seminário Campinas, só para visitar. Mas eu nunca voltei durante 5 anos. Primeira vez que eu fui visitar, eu fiquei. Por 5 anos. Liguei para minha mãe, mãe, eu não volto mais. Seu filho morreu. Eu sou de Deus. Eu não sei quanto ano vai levar. Eu não sairei daqui. Um dia Alex falou, porque Alex é campineiro. Acho que eu vi meu Jung lá, porque ele morava lá. Eu vi você algumas vezes, Alex, mas eu me escondi. Escondi. Naquela época eu era pobre de espírito. Somos pobres de espírito diante do Senhor, diante de Deus. Quem é capaz, meio de nós, dizer que eu fiz muita coisa para a igreja do Senhor? Eu já servi muitas coisas. Eu estou cansado de servir. Eu estou cansado de louvar. Eu estou cansado de fazer. Quem é capaz de falar assim? Quem é? Espero que ninguém tenha com esse coração em riqueza, rico de espírito. Pelo contrário, seja pobre, humilde de espírito, porque dele é reino dos céus. Eu convido nesse momento, irmãos, a orar. Cada um, Senhor, eu sou pobre de espírito. Quero ver suas coisas, Senhor. Oremos.